Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui com mais um vídeo. E hoje eu vou falar do incrível livro do Robinson Crusoe. Ele me marcou muito, gostei muito, teve uma história surpreendente. Já vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui, porque a história desse livro e as mais informações que aconteceram comigo durante a leitura vão surpreender você. Muito bem, então antes de eu contar a minha história, que me marcou muito com a leitura desse livro, acho que acredito que eu não vi nenhum outro youtuber assim. Alguns falam, ah, legal, me marcou bastante, gostei da história, me veio uma reflexão, mas eu acho que a história amarrar tanto assim essa situação que aconteceu com a história do livro, eu acho que não teve nenhum que comentou essa coincidência. Ou não é coincidência, enfim, depende do que você acreditar ou que você for refletir sobre a minha história. Então, basicamente, qual que é a ideia? Essa referência, não sei se todo mundo vai pegar, mas os capítulos, né? Então, se eu contar alguma coisa, fora que é um clássico, então não tem spoiler de clássico, mas não vou contar muito da história, mas só de você ler os capítulos é que nem os títulos do Dragon Ball, né? Então, Freeza, o Goku derrotou o Freeza depois de muito esforço. Então, basicamente, você lendo o título dos capítulos já sabe o que vai acontecer. Se bem também que logo no começo ele fala, olha, esse aqui é a minha história que eu passei na ilha e depois eu fui resgatado, saí da ilha. Então, você já sabe o que vai acontecer. Então, basicamente, é isso a proposta, né? Ele sai da casa dele e começa a ter algumas viagens, várias aventuras. É bem interessante. Tem várias reflexões sobre a vida, né? Esse aspecto de trabalho, do que você vai querer do futuro, até ele realmente chegar na ilha. Na ilha também nós temos essa ideia, então quando ele chega na ilha acontecem várias coisas, ele vai encontrar algumas bíblias que sobreviveram ao naufrágio, e após encontrar, né, esse aspecto religioso aparece bastante na história, tem várias passagens, vários momentos que eu podia trazer sobre essa reflexão, mas como aconteceu essa história que eu vou contar, que vai mostrar e vai evidenciar justamente a mensagem que ele quer passar sobre a ilha. Ou na verdade, o que a ilha representa, talvez, um símbolo, a própria ilha pode ser essa ideia da jornada, nosso autoconhecimento, enfim, vários aspectos. Então eu começo aqui, nem é muito, também não é spoiler, porque é justo nas primeiras páginas, que ele começa aqui falando para o pai dele, o pai dele fala, olha, eu não quero que você saia em viagem, eu vou conseguir para você, eu tenho os contatos, você vai conseguir uma vida média. Como assim uma vida média? É que coisas estavam muito acima, muito abaixo de mim, porque era uma condição mediana daquilo que poderia ser chamado primeira posição acima da vida baixa. Condição que ele considerava, né, o pai, por longa experiência, a melhor do mundo, a mais adequada para a felicidade humana, não exposta às misérias, dificuldades, cansaços, sofrimentos da parte laboriosa da espécie humana, que não se envergonhava com orgulho, luxo, ambição, inveja da parte superior da humanidade. No caso aqui, o pai ofereceu para ele trabalhar com a parte administrativa ou direito, nada uma parte mais física. Ele me disse que poderia julgar a felicidade dessa condição apenas por uma coisa, pelo fato dela ser a condição que todas as outras pessoas invejavam. Disse ainda que frequentemente os reis se lamentavam das cruéis consequências de terem nascido para as grandes coisas e que preferiam que tivessem sido colocados no meio dos dois extremos, entre os pequenos e os grandes, e que também os sábios davam testemunho disso com pontos de equilíbrio da verdadeira felicidade, quando suplicavam aos céus para não terem nem pobreza nem riquezas. E aí mais à frente, a posição de vida intermediária se acomoda a todo tipo de virtudes e a todos os tipos de prazeres. A paz e a abundância são companheiras da fortuna mediana. Quando eu comecei a ler já teve assim esse baque, porque realmente é uma passagem muito bem escrita, com várias reflexões, trabalho, vida, tem as partes de filosofia também. Aí o que eu lembrei? Desse aqui, ó, Aristóteles para Todos, do Mortimer Adler, justamente essa parte de ser o meio, porque enfim, o Aristóteles tem várias partes teóricas, não é a proposta aqui me alongar, mas ele diz que o equilíbrio, né, o meio termo, também é uma ideia muito interessante. Enfim, eu não lembro exatamente qual é a passagem, mas é um dos aspectos, é uma obra, mesmo sendo curta e rápida, ela é densa, enfim, não é uma proposta de discutir aqui, mas eu lembrei que casa certinho com as explicações, então poderia ampliar o vídeo se fosse uma aula, com certeza eu iria resgatar esse livro aqui. Um próximo livro, né, O Senhor das Moscas, essa ideia aqui, O Senhor das Moscas, também estou gravando, já fiz o roteiro, estou para gravar, ou já gravou, fica com o vídeo para você assistir, do William Golding, né, O Senhor das Moscas. É uma ilha que as crianças estão lá, então realmente tem muita simbologia, conversa bastante, mas a proposta aqui eu vou me ater justamente ao livro, e esse aqui eu vou ampliar em outros momentos com essas duas obras aqui.
Então, quando o Crusoe, né, ele chega na ilha, o que acontece? Ele começa a ter várias aventuras, várias informações. Como eu comentei, né, os títulos já contam o que vai acontecer em cada momento. Me pareceu também como ele estava assim, construindo a casa dele, ele estava muito sozinho. Só que daí me lembrou um pouco também alguns livros de zumbi que eu li, no sentido que o personagem está sozinho, não achou ainda amigos, então ele está lá com ele mesmo, tentando sobreviver, tem algumas reflexões. Os de zumbi não tem tanta reflexão, tanto simbologia ou caminhos como esses daqui. Então, como eu comentei, né, são níveis diferentes, propósitos diferentes de livros, então tem camadas diferentes para a gente analisar. Aqui o Robinson Crusoe, acredito que o autor ele quis passar, colocar mais informações por trás para a nossa reflexão. E aí, ligando com esse aspecto da reflexão, e aí eu vou contando a minha história no final, você vai ver que eu espero que fique bem mais claro o porquê foi tão intensa a leitura do Robinson Crusoe. Eu li isso aqui, né, As Moradas do Castelo Interior, que é da Santa Teresa d'Ávila. E aí o que acontece? Isso aqui eu não gostei muito, porque é uma santa, então ela está com uma outra relação com Deus. Então tem algumas passagens interessantes, mas não teve tanta reflexão como aqui, porque aqui é uma coisa mais palpável, é um homem que ele está sozinho na ilha, e ele vai ter essa percepção de agradecimento, que ele fala, nossa, eu sobrevivi, eu estou aqui na ilha, eu poderia estar passando fome, mas não estou. Então tem vários momentos bem interessantes. A história não fica chata, a história não é só religiosa, a história também, mesmo que você não seja religioso, compensa muito, porque tem essa mudança de mindset, né, da percepção sobre a vida. E aí eu lembrei de um outro livro também, que é O Deserto dos Tártaros aqui, que também é uma jornada bem interior, porque o personagem desse aqui do Jornada dos Tártaros, ele vai até essa fortaleza aqui, fica lá, só que é uma conversa dele com ele mesmo, então é uma coisa mais de consciência. E quando eu senti aqui, nesse livro, eu senti que o personagem está muito mais sozinho, com uma tristeza diferente do Robinson Crusoe, porque na ilha ele encontrou essa ideia da religião e do agradecimento, então foi bem interessante, essa percepção me marcou muito. Uma outra informação também, que o Robinson Crusoe, ele é muito fiel aos amigos deles, então em vários momentos teve informações, então é interessante, não vou contar muito nessa ideia de amizade, de agradecimento, porque faz parte da jornada se acompanhar aqui, mas também tem esse aspecto da amizade, de você valorizar, então é bem interessante, queria reforçar isso aqui também. Muito bem, e agora, qual é a história que aconteceu durante a leitura? Então eu estava com o livro na mochila, eu fui passar no banco, fui pagar uma conta de um valor um pouco maior, né, uma das maiores contas que eu tenho, enfim, né, recorrente do mês, e daí fica aquela sensação, nossa, estou vivendo para pagar a conta, tal, um pouco ruim, mas enfim, fui, paguei a conta, fui no médico, eu fui no oftalmologista, né, dos olhos, e estava lá lendo meu livrinho, esperando a minha vez, justamente com essa ideia de agradecimento, chega um senhor, e esse senhor começa a falar, ah, quanto custa a consulta, porque não tinha plano de saúde. Ah, a consulta custa X reais. E ele não tinha, ele estava pesquisando, e o médico ia cobrar, e talvez ia cobrar depois da operação, e ele talvez ficasse cego, ele já tinha passado por uma outra operação e tudo. E aí, justamente na leitura e acontecendo a situação, eu já me veio assim aquela percepção, aquela sensação, nossa, foi ruim pagar a conta, mas eu tenho dinheiro para pagar tudo. Eu nem agradeci por ter dinheiro para conseguir pagar todas as contas, e aquele senhor, né, aquele idoso, não tinha, ele estava assim, passando por dificuldades, realmente você viu que ele estava muito chateado, porque ele podia ficar cego, estava perto, enfim, um dos olhos deles estava assim, cinza, precisava fazer uma limpeza, ele, enfim, ele estava com vários problemas, e eu não tinha esse agradecimento, e o Robinson Crusoe, ele descobriu esse agradecimento das coisas boas que aconteceram, e até das coisas ruins que aconteceram, que fez ele mudar muito, tudo isso durante a história. E aí também, antes de acontecer essa história do senhor, que eu queria compartilhar com vocês, eu tinha pensado em, quando eu comecei a ler e vi, eu ia contar uma outra ideia, que é uma outra história, na verdade eu ouvi na forma de piada, mas depois eu comecei a refletir que ela serve para mais coisas. Por isso que eu digo, se você não é religioso, que também serve para você perceber as oportunidades, essa mudança, que é a ideia assim, né? Então tá, uma pessoa estava na casa e começou a ter uma enchente. Aí, com a enchente, passa uma pessoa com um barco e fala, ah, quer carona? Ele fala, não, Deus vai me ajudar. Aí continua enchendo, aí ele sobe para o segundo andar da casa. Aí passa um segundo barco, e aí o barco fala, ah, quer uma carona? Quer ajuda? Ele fala, não, Deus vai me ajudar. E aí ele sobe para o telhado, e aí no telhado passa um terceiro barco e fala, ó, você quer a carona? Não, Deus vai me ajudar. Aí aumenta mais ainda a enchente e ele morre. Daí ele chega no céu e fala, ah, Deus, por que você não me ajudou? Poxa, eu te mandei 3 barcos. Então, claro, dependendo do jeito que você conta, pode ser engraçado, mas ligando aqui com a ideia justamente de água também, de barco, então,
acho que amarra toda a ideia. Enfim, acho que, não sei nem se eu falei o vídeo muito rápido, se você está vendo é porque a gravação ficou boa, esse take. Então espero que você tenha gostado dessa reflexão, talvez é um dos primeiros vídeos que eu ponho uma coisa assim, tá cada vez aumentando essa ideia de pessoal, mas esse realmente foi muito intenso. Não sei se eu consegui passar para você o que eu senti, mas enfim, na hora eu acho que amarrou muito várias situações, né, em cadeia, assim, em sequência. Então foi bem interessante. Eu ainda estou assim refletindo, porque eu, enfim, mastigando esse roteiro para gravar para vocês. Se você chegou então até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então curte, compartilha, se inscreve, redes sociais, apoia-se aqui. Tem os links de compra também desse livro, de todos que eu comentei, espero que você tenha gostado. Espero também que você possa fazer comentários, sempre muito bom. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.